Galera, assistimos o novo filme do Superman. Cara, realmente me surpreendeu. Mas nesse vídeo em específico, nós vamos falar sobre esse filme, os pontos negativos e positivos com relação a essa nova estreia. E aí, é bom mesmo? Vale a pena? E o que a gente poderia esperar de novo? Não tivemos nada? Tivemos alguma coisa? Com essa nova versão de James Gunn, será que ele acertou? Definitivamente pode ser sim a salvação do universo cinematográfico da DC? São perguntas que ficaram no ar, mas uma coisa eu vou deixar bem claro para vocês. No cinema, galera, saiu dividido, muita gente. Esse filme, né, foi um divisor de água. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que se decepcionou. E claro, fizeram comparação com o próprio filme do Henry Cavill. E aí? A gente vai explicar tudinho, sem mimimi, vou deixar o meu sincerão com relação a esse filme, tá? Sem spoiler, porque eu sei que muita gente ainda não assistiu. Mas a gente vai dar um pequenos, né, trechinho aqui, o que a gente esperava e não aconteceu. Então vamos dar um pulinho lá no mundo do Superman pra gente entender por que é tão difícil fazer um filme desse cara. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe. Estamos crescendo graças a vocês, estamos aqui num cenário improvisado. Claro, vai chegar o momento que a gente vai estar no nosso estúdio, merece, e vocês vão fazer parte desse grande evento, pode ter certeza. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa, vamos falar de cinema. Assistimos ao filme do Superman, o que achamos e qual foi as primeiras impressões com relação a esse filme? Cara, a minha expectativa para o novo filme do Superman eram grandes, como de todo mundo, ok? Como todo fã desse cara e todo fã do universo DC, todo mundo estava com uma expectativa muito grande. Depois, claro, dos desastres dos filmes do Flash e as mudanças do universo, ok? De Zack Snyder, né? A gente teve um reboot grande, cara. Merece, sabe? Um reboot que passou a régua em tudo. Reboot esse que foi responsável aí, o responsável por isso foi o próprio, né, James Gunn. E claro, o universo, ok, do Zack Snyder, cara, esquece, tudo aquilo que a gente viu é passado. Então, esse reboot serviu para o novo filme do Superman, do qual você vai assistir ou já assistiu, ok? E claro, veio também com outros fracassos, assim como eu citei do Flash, ok? E alguns outros por aí. Esse filme, para quem ainda não entendeu esse filme do Superman, esse filme é um filme bem família, tá? Aonde a gente pode ver ali a interação do Superman, ok? Com seus pais, com as pessoas em específico, a forma como ele lida com os problemas, tá? E a forma como ele precisa encarar todas as adversidades da vida, como a minha, a sua, ok? E qualquer outro. Mas para o Superman é totalmente diferente, porque ele é um alienígena. Então, esse filme em específico, eu posso falar para vocês, é um filme bem família. Tá, você pode ficar tranquilo, pode ir, você, sua mãe, seu pai, sua irmã, pode assistir tranquilo, porque é um filme bem nessa pegada. O bom desse filme é que é tudo explicado, tá? É tudo explicado. James Gunn não deixa pontas soltas, tá? Ele explica, tá, a fundo o que se passa, como por exemplo ali quando o Superman fala para o Lex o que ele é. Então de fato ele expõe tudo o que ele sente para o vilão. Então a gente vê que ali o Superman ele tenta explicar passo a passo o porquê de tudo aquilo, e a gente sabe que o Lex Luthor ele tira proveito de tudo, cara. Mas nesse filme em específico, o James Gunn deixou tudo explicado, passo a passo. O que se trata, o que é ser um Lex Luthor e o que é ser um Superman, tá? Então eu achei bacana por esse lado. Assim como os filmes da Marvel, como o Homem de Ferro, ok? Thor, Hulk, né? Grande parte dessa galera que assistiu a esses filmes, hoje são tudo adulto. Tem alguns que são até pai. Né? Por que eu tô falando isso? Porque esses filmes quase se passou aí quase 2 décadas. Então assim,
Quando a rapaziada assistiu a esses filmes da Marvel, tá? E outros mesmo até da DC, a galera era moleque, era molecada. Hoje é todo mundo adulto. Então esse filme do Superman, ele tenta trazer, tá? Ele tenta trazer uma pegada mais jovem, ele tenta trazer, de uma certa forma, um público mais jovem. Porque hoje, quem tá assistindo esses filmes, assim como eu falei, já cresceu, já são pais, entendeu? Às vezes até deixou de curtir filme de super-heróis. E aí, a gente sabe que teve um tempo muito longo, quase 2 décadas, ok? Então, esse filme, no meu ponto de vista, eles querem puxar mais um público, né, mais jovem para o entretenimento nerd, ok? Em outras palavras, as últimas gerações, né, já cresceram o Superman, né, que eles costumavam ver, e eles cresceram vendo, foi o Superman do Injustice, o Superman dos games, ok? Como o Superman dos novos, né, do 582, dos quadrinhos, com o universo do próprio Zack Snyder, que tinha como objetivo transformar o Superman em um ser maligno. Que é isso, né? O que ele se torna de verdade. E aí, cara, ele vira um ditador. Então, a pegada do Zack Snyder era essa. Por que eu tô falando isso? Porque realmente, depois do filme do Henry Cavill, a gente não teve mais nada do Superman. Então, a galera começou a ver o Superman através de séries, games, ok? Gibis. E aí, tudo que a gente tem de informação, a gente foi aderindo a esse ponto. Porque não tínhamos nada do Superman até então. E claro, com esse reboot que o James Gunn fez, todo mundo apostou as fichas com relação ao filme do Superman ser o salvador do universo cinematográfico da DC. E aí, Dom, é de fato? Galera, eu vou falar pra vocês, no meu ponto de vista, não. Não, por quê? Foi um filme bacana, foi um filme muito legal, ok? Dá pra assistir. Só que não é um filme perfeito. Eu tô falando, vou deixar o meu sincerão aqui, ok? Não é um filme perfeito. Tem suas falhas, como toda uma grande produção, ok? Pode ser a salvação da DC? Ainda não. Vou ser sincero, ainda não. Por quê? Realmente, o Superman, para fazer o filme desse cara, é muito difícil. Por quê? Ele se torna um divisor de águas. Muita gente gostaria de ver aquele Superman lá de Henry Cavill, onde o cara seta a bordoada, sabe? É matança pura, prédio caindo, destruição total e com um único inimigo, o General Zod. E o cara causou tudo aquilo. Já nesse filme, a gente tem um Superman mais colorido, mais vivo, com sentimentos mais do que o normal. Por que mais do que o normal? Porque, pra quem não sabe, o Superman, ele é mais humano do que os próprios seres humanos. Ele coloca o sentimento acima de tudo. Nesse filme, ele tem sentimento até com os robôs, cara. Até com os robôs, ok? Então, o universo de James Gunn é bem colorido. Não é aquela coisa dark, tá? Que a gente costuma ver da DC. Não é. James Gunn tem essa pegada bem colorida, chama bem a atenção. Isso aí, né, se remete até a bem lá nos Guardiões da Galáxia. Ok? Então ele tem essa pegada colorida. Mas o sentimento do Superman nesse filme tá muito, muito acima do normal. Por quê? A gente vê que ele luta e ao mesmo tempo ele tenta salvar alguém. Ele tá numa batalha, ele tenta salvar alguém. Mas aí, galera, existe um ponto de interrogação. Por quê? O Superman que a gente conhece, que eu e você conhece, ele realmente, para ele lidar com um inimigo, por exemplo o Zod, ele regaça uma cidade inteira. Só que de 100 pessoas, ele salva 10, morre 80. Ok? Ele é o Superman. Ele tem que lidar com essa situação. Ele tem que lidar com o inimigo e tem que lidar com a situação de salvar os civis, os inocentes. Então muita gente queria ver aquele Superman casca grossa, descendo a bordoada, sabe? Passando o rodo geral. Nesse filme, não conte com isso, porque não tem, tá? Então, o Superman que a galera deseja ter, a gente não vai ver. Ainda não. Por quê? Pra gente poder ver esse Superman, o cara tem que esquecer literalmente quem ele é.
tá? A não ser que seja o Superman lá que criado lá pela União Soviética, a extinta União Soviética, onde, né, ele é, né, doutrinado ali com as ridículas, tá? Ideologia do Stalin. E ali, cara, aquele Superman é um Superman que tem o poder acima de tudo. O cara não tem empatia com ninguém, tá nem aí. Aí, aquele Superman ali, ok? É diferente do Superman que a gente é acostumado a ver. Ok? Então, pra gente ver um Superman muito casca grossa, a gente ainda vai ter que esperar um pouco, porque tem que sair dos padrões, cara. Tem que sair dos padrões. O Superman, qualquer lutinha que ele vai fazer, qualquer lutinha que ele tem que encarar, ele tem que destruir. Ele vai passar o rodo. Muita gente vê, assiste ele descendo a bordoada nos vilões, mas não para pra pensar que enquanto ele tá tentando impedir um vilão, muita gente inocente tá morrendo por conta de um cara. Ok? Por exemplo, quando ele lutou lá, né, no Superman vs Apocalipse. Cara, uma destruição total. É impossível a gente não ver o rastro de destruição que o Superman e seus inimigos deixam. Então o Superman tem uma política, ok? Em todo esse tempo, não importa, ele se sente como se ele estivesse dentro de uma caixinha de vidro. E isso é dito lá em Liga da Justiça Sem Limite. Ele mesmo fala que ele se sente dentro de uma caixinha de vidro, onde ele tem que se conter, se controlar, justamente para ele não perder o controle, porque ele sabe que se ele perder o controle, ele pode machucar muita gente. Literalmente falando, ele está certo, ok? Porque o Superman bruto, casca grossa, é isso, cara, é destruição total. A gente sabe que ele, né, tem suas fraquezas, como kryptonita, magia, sol vermelho, e também o fator de salvar as pessoas quando ele está em batalha. Então, nesse filme específico, ele está bem humanizado, ok? Está bem humanizado, com o pé no chão. É um Superman bem família, bem sentimental. Então não espere um Superman que vai entrar com a bordoada arrebentando tudo, sabe? Do jeito que a gente gostaria de ver. Lá no Superman do Henry Cavill, realmente, aquele Superman também, basicamente, tinha a mesma pegada que esse Superman agora de James Gunn. O problema de fazer os filmes do Superman é o sentimento, cara. É o sentimento humanizado que ele tem. Pra você ver um Superman descendo a bordoada, ele tem que esquecer que ele tem sentimento humano. Ele não é humano, ele é um alienígena. E aí sim, nós vamos ter um Superman do qual todo mundo gostaria de ver, descendo a bordoada. Mas infelizmente, por esse lado, a gente não vai ver. Tá? Porque ele foi criado por pessoas simples, pessoas, né, como a Martha Kent e o Jonathan Kent. Então o que acontece? São pessoas civilizadas que doutrinaram o Superman para ser uma pessoa do bem e não para ser uma pessoa do mal. Imagine que se o Superman caísse na mão do governo, seria um Superman totalmente diferente, pode ter certeza. Mas nesse filme específico, o que eu quero trazer para vocês é que está longe, tá? Esse Superman está longe de ser a salvação do universo cinematográfico da DC. Muita gente acredita que sim, é um filme bom. Dá pra assistir, dá, mas não esperem muita coisa. É mais do mesmo, é mais do mesmo. Eu tô falando aqui minha opinião, não sei, deixa aí seus comentários, o que vocês acharam. No cinema, eu sei que muita gente saía, cara, de novo essa lenga-lenga, de novo aquela choradeira, de novo Lois Lane. Cara, mérito para o Cão Cripto aqui pro sinal, beleza? Adorei, demais. Mas o que eu quero falar pra vocês, passar pra vocês é que é um bom filme, dá pra assistir, mas não espere um Superman diferente do Superman do Henry Cavill. Apesar que o Superman do Henry Cavill era mais dark, ok? Ao estilo mais DC, realmente, tá? Era Zack Snyder. Agora com era James Gunn, a gente vai ver um Superman bem colorido, tá? Bem, digamos, semelhante às HQ, ok? Então, é só a minha opinião com relação a isso. Se vocês esperavam aí um Superman beresta, que chega arregaçando tudo, vai devagarzinho que não é bem isso, ok? Vocês vão entrar no cinema, vocês vão curtir a história, vocês vão ver um Superman tendo uma boa relação de pai e filho, ok? Muito legal, ele interagindo com a sociedade, ele conhecendo as pessoas, tá? Lidando com os problemas alheios, tá? Como o próprio Lex Luthor.
E assim como o Caçador de Marte, né, lá em Liga da Justiça Sem Limite, ele diz que o Lex Luthor é o pior que a humanidade pode oferecer. Lex Luthor é o tipo de vilão que eu e você, como ser humano, tem que encarar. E já o Superman, por ele ser um alienígena, ele vê que o cara tem poder, é um cara influente, mas por conta do seu código moral, ele não passa, tá? Ele não ultrapassa esse limite. Ele é contra matar. Ok? E a gente sabe que no dia que o Superman matar alguém, realmente é a gota d'água. Assim como ele fez com o Coringa. Sabe? Que ele atravessou o braço lá no corpo do Coringa e deu no que deu. Ok? Então, isso é tema para outro vídeo, mas ainda assim, realmente é um filme bacana. Eu gostei do CGI, a trilha sonora tá muito legal, ok? O elenco ali do Planeta Diário tá muito bem semelhante, tá bem parecido mesmo com os, como é que fala? Das HQ Metamorfo, cara, sem palavras, eu achei muito bacana, né? Os efeitos especiais com relação a esse personagem, então ficou muito top. No contexto geral, a minha nota que eu dou para esse filme, tá? É 7. Eu vou dar 7,5, ok? Por quê? Ainda assim é tudo do mesmo, tá? Ainda assim não tivemos uma pegada diferente, ainda não tivemos um Superman do qual fugisse um pouco das suas raízes, ok? Mas é claro que um dia a gente vai chegar lá, pode ter certeza. Então, esse aqui é o meu sincerão, beleza? Então não saia de se inscrever, que é muito importante, nos ajude a crescer, compartilhe nossos vídeos e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês. Dito isso, meu muito obrigado, fique com Deus e galera, até a próxima, vamos lá assistir que vale a pena. No próximo vídeo a gente vai trazer aqui detalhe por detalhe, aí sim, aí a gente vai dar spoiler e vai falar o que a gente achou de cada cena, beleza? Então fique com Deus e até a próxima, fui!